Você já parou para pensar que o bom atendimento, preço e qualidade não são mais diferenciais para que um consumidor escolha o seu produto ou serviço? Um fator que muitos empresários estão deixando de lado é a experiência do cliente como consumidor. Meu nome é Samantha Alciati, eu sou advogada especialista em civil empresarial e neste vídeo eu vou te explicar o porquê a experiência do seu cliente como consumidor é importante para a sua empresa e também evita muitos dissabores futuros. Seja bem-vindo à minha página e vamos ao assunto de hoje, que é a importância da experiência do seu cliente como consumidor. Atualmente, a sociedade vem passando por muitas mudanças, não apenas devido à pandemia, mas também, por exemplo, para o acesso às informações de qualquer tipo de pessoa. Como eu mencionei anteriormente, o bom atendimento, o preço e a qualidade já não são um diferencial para você conquistar um cliente. Hoje, estes fatores eles são vistos pelos clientes como uma obrigação, um mínimo que uma empresa deve cumprir. Estudos mostram que custa de 5 a 7 vezes mais você conquistar um cliente novo do que manter um que você já tem. Especialistas também acreditam que quando um cliente tem uma experiência ruim, ele vai dividir essa experiência com mais 11 pessoas. Você, como empresário, precisa lembrar que hoje a sociedade está diferente. Você tem um cliente que facilmente pode fazer uma busca, tentar entender dos direitos, registrar as suas reclamações, até inclusive perante as autoridades, perante órgãos e também nas próprias redes sociais. E aí tudo o que aconteceu entre cliente e empresa vai se tornar público. Se você está assistindo esse vídeo até agora, com certeza você conhece alguém que já passou por esse tipo de situação ou até mesmo você também pode ter passado. Aqui no escritório, nós já tratamos e cuidamos de algumas empresas que já são sólidas e com bastante experiência no mercado de trabalho, mas que acabaram deixando esse ponto da experiência do seu cliente sem atenção. É muito importante, você não pode investir apenas em mão de obra, em material, na divulgação, no marketing e esquecer a comunicação com o seu cliente, esquecer de ouvir o seu público, esquecer de entender o porquê que o seu cliente ou o potencial cliente, por exemplo, não fechou, porquê que aquele cliente fechou, mas não voltou. Isso é muito importante. Você deve estar se perguntando agora, o que todo esse assunto tem a ver com a área jurídica? Apesar da experiência do cliente ser amplamente explorada pelo marketing, na verdade ela advém de um cumprimento fiel do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Comércio Eletrônico. Isso é importante de ser levado em consideração por você, empresário, porque no primeiro momento que o seu cliente tem um problema como consumidor, ele pode ter várias atitudes. Ele pode buscar o PROCON, por exemplo, que aí já estamos falando de um âmbito administrativo. Ele pode buscar o Poder Judiciário. Aí já estamos tratando dos tão temidos processos, os danos morais, danos materiais, aí gastos com o corpo jurídico, perda de tempo, perda de dinheiro, e não é só isso. Isso gera um prejuízo, um problema reputacional para a sua empresa. Isso desvaloriza a sua marca, isso traz um problema que vai ficar registrado para sempre. E talvez você esteja se perguntando agora, é possível evitar todos esses problemas? Você sabia que na Disney os funcionários recebem uma verba diária para conseguir encantar pelo menos um cliente por dia? Por outro lado, para pensar, você já nunca mais voltou numa loja porque você foi mal atendido? Esses exemplos mostram que sim, é possível evitar esse tipo de problema, desde que a empresa, o empresário, escute o que o seu público tem a dizer, se comunique com o cliente e entenda como foi a experiência dele. Pensando nisso, muitos escritórios de advocacia se especializaram na parte empresarial, não só tratando aqueles assuntos que já são tratados por todos, diminuição de custos, contratos, processos judiciais, acompanhamentos. Esses já são assuntos que realmente qualquer empresa precisa. Mas é importante haver uma assessoria jurídica com foco na experiência do seu cliente, a experiência dele como consumidor. E para ficar mais claro, agora eu vou te dar 5 motivos do porquê é tão importante você, como empresário, ter uma assessoria jurídica especializada na experiência do seu cliente como consumidor. Vamos lá? Bom, dica número 1, você vai ter sempre funcionários orientados, aprimorando o atendimento do seu cliente desde o início, desde a fase de que o cliente buscou a sua empresa até o final. Dica 2, uma assessoria jurídica especializada nessa área pode passar um pente fino nos seus sites e nas redes sociais e entender se você divulga o seu produto, apresenta o seu serviço de uma maneira adequada, dentro do que a lei determina. Dica número 3. Uma assessoria jurídica com esse foco
com certeza vai tratar os seus problemas de uma maneira mais rápida e mais prática, evitando judicializar tudo. Todos os problemas não precisam virar processos, eles podem ser resolvidos com diálogo e com a intermediação de um profissional realmente competente e especialista na área. Dica número 4. Uma assessoria jurídica com esse foco pode proporcionar para a sua empresa e o seu cliente um canal adequado para que você tenha acesso, tenha conhecimento à experiência do seu cliente. Pode ser por pesquisas de satisfação digital, por exemplo, pode ser por feedbacks, uma gestão talvez de reclamações, até no Reclame Aqui ou em redes sociais. Quando você tem um corpo jurídico, um departamento todo voltado, realmente dedicado para esse tipo de atenção, isso faz diferença com certeza. E por último, dica número 5, que é a que resume todos os outros pontos, né? É importante que você tenha uma assessoria jurídica que acompanhe a sua empresa nesse sentido, porque isso vai trazer uma melhora entre o seu relacionamento de empresa e cliente, melhora a sua reputação, melhora a posição da sua marca frente à concorrência, frente às demais empresas e parceiros. Então é importante que você dê atenção a este ponto. Entenda, uma assessoria jurídica com este tipo de foco não vai ser um gasto para sua empresa, e sim um investimento. E lembre-se, busque sempre um profissional que realmente se preocupe com a sua necessidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar de uma forma diferente o que o direito pode fazer pelo seu negócio. E aí, ficou com alguma dúvida? Se sim, os meus contatos estão na bio e também na descrição desse vídeo. Se você gostou das dicas desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, marque os seus amigos e aproveite para me seguir aqui também no Instagram. E vamos juntos descomplicar o direito!